feliz sábado do Senhor, graças ao Senhor Jesus. E também saudamos a nossos irmãos que estão nos acompanhando a certa distância, sendo sem ter nos acompanhando pessoas de outras regiões, né? E que Deus abençoe a todos, que haja uma fiel luz do poder de Deus, clareando a compreensão de cada um. Então o Senhor me guiou para este assunto dessa vez agora, né? Contestando a doutrina da Trindade. Por que a gente tem a necessidade de fazer isso, né? Ter que contestar essa doutrina. Porque, na verdade, não há algo fundamentado nas Escrituras Sagradas que venha trazer cobertura para um terceiro Deus, né? Então, é normal que a gente venha a contestar esse fundamento, porque ele não existe, na verdade, né? O que é isso? Contestar é não aceitar, né? Não aceitar, se opor, não combinar, né? Isso significa contestar, não aceitar. Então, por que a razão de não aceitar? Porque as Escrituras não traz essa fonte, né? A Escritura não traz a fonte de que esse poder, essa grandeza, esteja além do Filho, né? É somente o Pai e Filho estão com essa fonte inesgotável de ser o único Deus. Então não existe pessoalmente três deuses. Por isso, haver a razão de haver contestação ou não aceitar. Isso é justo, né? Não aceitar, ter que se opor, porque não temos razão de ir além do fundamento que as Escrituras podem passar para nós. Então, que a graça de Deus nos conduza, né? E neste momento a gente vai buscar de Deus como entender essa questão. Por que não pode haver, né, um Deus além do Filho? Porque Deus é único, né? Deus é único, é uma única fonte, é um segredo ilimitado. E para nós é revelado uma boa porção daquilo que nos é necessário. Mas o que foi revelado é normal para nós entender que não existe um terceiro Deus. Até porque senão a personalidade de Deus seria diminuída, né? A personalidade do Senhor seria diminuída na questão de que houvesse mais uma fonte de igualdade. Então pode haver a pergunta, mas o Filho não é Deus? Sim, mas ele não é uma outra fonte, né? Ele é a mesma fonte de mente, de qualidade e de extensidade. Ele é a mesma parte dele. Eles só são dois em matéria, porque isso é justo. Pai é uma matéria, Filho é outra. Mas a fonte dos limites, ou seja, a fonte ilimitada do seu poder, é uma única fonte. Por isso que Jesus falou aquelas palavras em João capítulo 10, verso 30, né? Jesus diz lá, eu e o Pai somos um. Ora, como ele falou ser um? Porque ele não está aplicando a parte em matéria, ele está aplicando a fonte do Espírito. É uma fonte só, é um poder só. É uma infinidade, Pai e Filho. Mas Deus não passou isso para mais uma pessoa. Então aqui está a Trindade ou Santíssima Trindade. É uma doutrina acolhida pela maioria das igrejas cristãs que professam a Deus único, preconizado, em três pessoas distintas.
Então isso aí é uma doutrina que ela é acolhida. Está falando das igrejas que acolheram a doutrina, passam o ensinamento, né, de que ele seja um Deus preconizado em 3 pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vamos ver o porquê que esse Espírito não há uma necessidade de ser um poder fora de Deus. Então está aí uma única parte que dá um parecer, né, que seria 3 pessoas, mas a realidade a gente vai ver sobre as questões batismais, se elas continuam sendo envolvidas em 3 partes de nomes, né, ou nome de 3. Portanto, Mateus 28:19 diz lá: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Basicamente, o Espírito Santo, vai ser, a gente vê mais logo, é Ele mesmo, né? O Espírito Santo é o próprio Jesus. E o poder do Pai e do Filho é uma única fonte. Por isso, a autoridade cai em 3 dimensões, mas de maneiras que não existe Espírito Santo que seja fora de Deus. Deus é o único Espírito que é santo e transmite santidade. Sim. O texto está certo, irmão. O negócio que ele usa como uma terceira pessoa, não sendo separado, né? Isso. Porque quando João Batista batizou as pessoas aqui para João Batista, ele foi só batizado nas águas. E Paulo perguntou: se não fosse batizado com o Espírito Santo, não, só com o batismo de João. Ou seja, é o complemento do Filho com o Espírito dele. Certo, exatamente. Certo. De maneiras que o Espírito está dentro dele mesmo, né? Uma fonte. Quando diz que ele batiza com fogo, é uma fonte também do Espírito, do mesmo Espírito, que é o Espírito de purificação, que é do mesmo Jesus, né? E os mesmos textos que ele usa aqui do Espírito Santo, que ele usa com a Trindade, é os mesmos textos que Jesus usa, mas dirigindo esse texto para Jesus. Somente Jesus. É o mesmo texto. Assume, né? Verdade. Tem uma parte lá, em João, né? Não estou me lembrando, o capítulo diz que eis que vem aí, aquele que é maior que eu, não posso nem desatar as suas sandálias, né? E João diz: eu, porém, vos batizo com água. Está lá no livro de João, se não me engano, não sei, capítulo 4, me parece. João diz: eu batizo com água, mas esse que vem aí, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ou seja, ele batiza com a fonte do seu poder. E que poder? Que fonte é essa? É aquela fonte que renova a nossa vida. O Espírito Santo é uma fonte que vem de Deus para renovar a nossa vida e transformar ela. Por isso que Jesus respondeu aquelas palavras para Nicodemos, né? Jesus disse assim: aquele que nasceu da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, existem as 2 formas de nascer. Nascemos matéria, nascemos Espírito, ou renovação da nossa mente. Que tudo, somente Jesus pode assumir isso aí. Só Ele pode transformar a nossa mente com a mente dele. Está aí o que eu vim falar agora, né? Está em... realmente foi o que o Francisco falou lá. Está em Atos 2, 28, né? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Agora vem entrar algo que o mesmo Jesus é quem passa: e recebereis o dom do Espírito. Então, o que é dom? Dom é uma fonte de poder que vem para capacitar. E essa fonte de poder que capacita, só Jesus pode fazer isso.
Então é o nome do Espírito dele Lá mesmo. em Pentecoste, os discípulos não tinham recebido esse poder. Isso. Esse poder ele é nada menos que é uma preparação para os discípulos ir para a obra, né? Para ir para pregar, para ir batizar. Eles iam não só batizar, mas eles iam curar e expulsar do demônio também. Né? Ou seja, é um preparo só o Senhor pode botar para os seus discípulos. Que uma pessoa, quando ser batizada, ele não está preparado. Só com o derramamento do Espírito Santo é quem está preparado. É uma confirmação, né? Realmente que você recebeu o Espírito é que você está apto para pregar no dia também, batizar e curar e expulsar demônio também. Exato. Até porque o batismo ele é uma aliança que é feita dizendo que a gente se uniu com o mesmo Espírito dele, no caso. Me unir com Jesus. Tem uma parte que Paulo diz que nós estamos escondidos, ocultos em Cristo Jesus. E aquele que se batiza de Cristo vos revestiste. Tem que receber o mesmo Espírito. E é somente Ele que passa a santidade. Atos 8:16, né? Continuando aí. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor Jesus. Exatamente como foi dito. Quer dizer, batizar só na água é o primeiro passo do batismo. É só na água o primeiro passo, está dando sinal que recebeu, está de acordo para receber a aliança. Agora, vai ser confirmado esse batismo de acordo com o poder que vem para transformar a nossa vida. Aí onde entra a parte que diz que purifica, que é a parte que diz do fogo, né? Às vezes, antes eu ficava imaginando, por que falar do fogo? E o fogo vai vir fazer o quê, né? Ora, o fogo é algo de purificação. Onde o fogo passa, deixa limpo, né? Purificar. Então ele batiza, e além disso ele vai purificar. É o símbolo do fogo, que só Jesus pode fazer isso aí. E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Veja só que não houve mais necessidade, como diz Mateus, de que falar que tinha que ser com o Espírito Santo, como sendo mais um, porque esse mais um é apenas o poder dele mesmo. Aí diz que agora é só no nome dele. Não precisa dizer o nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já é ele mesmo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. Atos 10, 48. Então Paulo permaneceu com ele mais um pouco, né? Está em Atos de novo, né? Tem várias partes do batismo em Atos 19, o verso 5. E eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. De novo, não fala de mais outro nome, né? Porque Jesus assume o nome do Pai e Ele mesmo é o Espírito Santo. Então, eles não colocavam aí o acréscimo de mais nome. Porque Jesus assume o poder do Pai, Ele é o poder do Pai e Ele já é o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada em nome de Jesus, pode mais alto. Quando uma pessoa está sendo batizada em nome de Jesus, ele está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente. Porque Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, e o Espírito Santo, ela diz que é o próprio Cristo desposado da personalidade da humanidade independente dela. Então, quando você está batizado, está sendo batizado em nome de Jesus, você está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, o que as pessoas, o erro das pessoas é que eles querem colocar o Espírito Santo fora da pessoa do Pai e do Filho. Criar uma terceira pessoa, independente dos dois. E outra coisa, o Espírito ninguém pode definir ele. O Espírito ele se manifesta de várias formas. É um fogo, é poder, palavras, é água. Então o Espírito Santo ninguém pode definir. É uma pessoa. Pronto. Entendeu? Então o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho. Deus não é Espírito? Deus não é Santo?
o Espírito dele é santo. Então o Espírito Santo não é nada mais, nada menos do que o Espírito de Deus. Com certeza. O Espírito é o mesmo, né? Do Pai, do Filho. Quando as pessoas dizem que é três Deus, então eles estão tirando o poder do Pai e do Filho, né? Eles derrubam a personalidade dele. A Ellen White, ela comenta, ela diz que a doutrina da Trindade, ela destrói a Personalidade. Pai. Do Pai e do Filho. Porque você está criando outro Deus. É um Deus à parte, um Deus separado do Pai e do Filho. É um Deus que ninguém consegue explicar. Eu aqui algumas perguntas para as pessoas que acreditam em Trindade. Eu digo, rapaz, me diz uma coisa, o Espírito Santo ele é o quê? Ele é filho de Deus, ele é irmão de Deus, ele é o quê? Por quê? Você não tem a resposta, não. Ninguém consegue dizer. Só diz que é um Deus, né? Mas ninguém sabe assim. Porque a origem do Pai e do Filho a gente sabe, né? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é um Pai e um Filho. Agora o Espírito Santo, ninguém consegue dizer de onde é, que Deus é esse, ele é irmão de Deus, ele é filho de Deus, e de onde foi que veio esse Deus. Ninguém consegue explicar, né? Porque o Pai e o Filho, tudo bem. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Então Apocalipse, em várias partes, diz assim que as pessoas vão ser salvas, vão morar com o Pai e com o Filho. Nunca fala, a Bíblia nunca fala de um terceiro Deus, separado do Pai e do Filho. Sim. E o bom de tudo é que o princípio que era. Sim. A Trindade, realmente ela veio, ela é da doutrina da Igreja Católica. As outras igrejas seguem a da Trindade, porque se ela não seguir a Trindade, ela seria uma igreja, como esse nome igual eles chamam a igreja adventista de seita. A única que não era que era aceita a igreja adventista, porque não seguia, depois que eles começaram a seguir a Trindade, foi que eles tornaram a igreja e se tornou uma igreja. Uma igreja. 1980. Por isso que eles chamaram ela de seita, mas as outras igrejas seguem porque se tornou igreja porque ela não seguia a doutrina. Você pode ler qualquer dicionário, se não perguntar a palavra Trindade, lá vai dirigir para a Igreja Católica, que é um dogma da Igreja Católica. Ou seja, todas as igrejas que seguem a mãe, ela é batizada da Trindade, ou então ela segue a Igreja Católica. Exato. Até eu esqueci de trazer um registro que fala que quem surgiu, né, quem deu ênfase para esse dogma foi Santo Agostinho, parece. Sim. Santo Agostinho. É lá da Igreja Católica. Eu tive vendo isso aí, esqueci. Eu não sei se vai aparecer a data aí na frente, parece. Mas vem de Santo Agostinho. A própria Igreja Adventista admite que essa doutrina que a Igreja Adventista aceitou veio da Igreja Católica. A doutrina da Trindade. Eu vi o pastor Ari pregando e falando isso aí. Sim, Eles admitem exatamente. que realmente essa doutrina é a doutrina católica. Com certeza. Só que todas as outras religiões aceitaram, né? Estão seguindo essa doutrina. E eles também. É uma origem de Roma, né? Teve uma mulher de Barra do Corda, lá no Larim, fazendo a pergunta sobre a seita. O que é seita? Que diz que for tirar ela dessa igreja, não vá para essa igreja que são a seita. Doutor, pastor me diga o que é seita. Eu fui explicar para ele o que era seita. Mas ele não aceitou ser uma seita. Não. A igreja Ele não aceitou. não aceita. Mas a igreja faz parte da seita, que Levaram esse nome para o grupo dos discípulos que seguiam Jesus de Nazareno, né? Do Nazareno, por isso que eles botaram seita. Mas a igreja foi que rejeitou o próprio Cristo, né? Foi rejeitado. Então, ou seja, Cristo, ele não sabe, a igreja não aceitou Cristo. Então foi Cristo que pregou. Então chamaram botar de seita porque Cristo, ele não estava separado da igreja, foi a igreja que rejeitou Cristo. Então botaram Nazareno, o som de Nazareno, botaram, né? Como seita, mas não é porque o Cristo saiu da igreja, porque eles rejeitaram realmente a mensagem, rejeitaram o Cristo, né? Na pregação do Evangelho. Mas hoje, se nós pregassemos o Evangelho e a igreja aceitasse o que estava escrito, vivesse de acordo com a palavra de Deus, ela estava a igreja pura. Seguindo de acordo com o que estava escrito. A mulher que estava lá ontem, irmão, falou
assim, que disse que uma mulher falou para ela lá no Barra do Coro, para ela não seguir essa igreja, que a igreja adventista é de uma tal maneira, no sobre os sábados, que ela estava falando, sabe? Se, por exemplo, você tem a sua esposa lá, ela foi uma viagem, ela sofreu um acidente no sábado, ela fica lá. Você não vai lá buscar ela não vai tomar providência do acidente que aconteceu com ela não. Só quando passar o sábado. Fica ali. Eu vi essa entrevista aí. E essa mulher, ela disse que é bem aqui do Barra do Coro. Eu vi essa entrevista lá no Barra do Coro. Ela falou sobre alimentos também, que se for preciso fazer um alimento, vai morrer, vai ficar com fome, que é de sábado, né? Que dizem que os adventistas são assim. E ela queria que ele falasse meio assim, porque tem muita gente lá na barra que está ouvindo aquele programa. Ele disse, você vai lá, foi? Ele disse, vai lá na barra e pode fazer um trabalho. Ele disse que vai visitar, né? Então, essa aqui é a continuidade, vai para Coríntios, 1 Coríntios 1, 13, né? Aí Paulo vai e faz a indagação aqui. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou foste, por aventura, batizados em nome de Paulo? Porque na vez desse tempo aí, estava aquela divisão de quem me batizou, né? Um dizia que, fui batizado por Apolo. Eu dizia, fui batizado por Paulo. Batizado por Cefas. Olha, Paulo foi e aplicou a parte normal. Se Cristo está dividido na autoridade do batismo, não vem tudo dele. Então, só tem um com poder de batizar uma criatura e preparar para salvar ele. Só tem ele. Nenhum outro nome debaixo do céu foi dado para salvar que não seja Jesus, né? Então, agora eu me lembrei de Colossenses 3,17, que lá diz que tudo que formos fazer, né? Quem quiser até ver aí, tudo que nós for fazer, seja por obras, seja por palavras, seja o que for, fazê-lo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando glória a Deus, né? 3,17 está aqui, né? Daí eu estou voando. Então vamos para Gálatas 3,27, que está em seguida, né? Porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Aí não diz que se reveste de mais um ou outro, né? O batismo é realmente só quem assume é o Pai e o Filho. Não vai com o terceiro poder. Está em Gálatas 3,27. E esse que eu estava falando, né? Não está aqui na tela e eu sem ver. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. E quando Paulo diz essas últimas palavras, dando graças a Deus, é porque o Pai é glorificado em tudo que vem de Jesus. Ele é glorificado, passa por aí. Vou complementar uma oração aí, né? Nossa oração deve ser isso que aí, ó. Já Certo. Aí quando vai fazer a oração, fala em nome do Pai, depois fala em nome de Jesus, ele está invertendo o sentido da palavra e o sacrifício de Cristo foi tirado aí. A minha oração Tem que ser realmente tudo em nome de Jesus, tudo em nome de Jesus. agradecendo ao Pai. Aí quando eu faço tudo em nome do Pai, agradecendo em nome de Jesus, eu inverti. Tá entendendo? Então o sacrifício de Cristo foi tirado aí na cruz do Calvário. E o Pai é glorificado em tudo que passa pelo Filho, vai para ele. Por quê? Porque eles é a mesma fonte, né? Então, o que vem para um, passa para o outro. Você vê. Segundo 1 Timóteo. Quer ver aqui? Aí a gente pode perguntar, aí nós temos quanto intercessor diante de Deus? Né? Porque no caso aí nós temos que ter dois intercessores, o Espírito Santo e Jesus. E 1 Timóteo 2, versículo 5 diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se nós quiser separar o Espírito Santo de Jesus, vamos ter dois mediadores. E aqui é bem claro o texto, diz que nós só temos um mediador, né? Quer dizer, como homem, Jesus está mediando por nós lá no céu. Mas
como no Espírito ele está mediando também. Só que nós não podemos fazer a separação do Espírito Santo de Jesus, porque é o mesmo mediador, né? Ele tem texto aí que o próprio Espírito Santo ele é mais do que o Pai e mais do que o Filho, porque tem a rejeição da mensagem significa blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfema, então é um pecado imperdoável. Ou seja, então quer dizer que Jesus perdoa, através então o Pai perdoa, e o Espírito Santo não perdoa. Então quer dizer que o próprio Espírito Santo, se for olhar para a Trindade, ele é mais na hierarquia, ele é mais antes que o Pai do que o Filho. Então não bate na Bíblia, né? Exatamente. Mas quando Jesus fala, e tudo quanto fizeres contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se fizer contra o Espírito Santo, então não haverá perdão. Bom, uma média da questão é a seguinte: o Espírito aí é o mesmo, só que se quando a gente faz algo que é contra o Filho do Homem e que há perdão, é porque é um pecado que eu tive e me arrependi e fui atrás do perdão. Ele perdoa. Contra o Espírito Santo é quando a gente deixa de crer que ele é capaz de me ajudar e que não quero mais, não vou fazer parte mais, nem vou mais pedir socorro. Então a criatura dessa não pode ser perdoada. E essa é a blasfêmia. Então a blasfêmia está na média de que eu não quero mais ele, não aceito mais. Aí é uma blasfêmia. E como eu não procuro mais, ele também não pode me ajudar mais. Não tem perdão, né? Quando fala Pode socorrer mais. Quando fala Filho do Homem Jesus, está se referindo a ele como homem. Agora, como se fala divindade, Cristo como Cristo, rejeitou o Espírito Santo é a própria divindade, aí sim, porque uma pregação que eu prego para você todo dia, e tu está rejeitando, tu está com conhecimento, tu já tem o conhecimento da palavra, da verdade, e está rejeitando, aí se torna blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você rejeitou o próprio Cristo. Não aceita mais. Não aceita mais. E agora, quando o Filho do Homem, que ele está aí em carne, por exemplo, na terra como nós, aí você pode fazer, tipo o que ele está falando aí, tudo, né? Porque é o Filho do Homem, que ele transformou em carne. Agora, quando é o Espírito Santo com o próprio Cristo, aí é rejeição, não tem como. A questão de blasfêmia, ela fica na questão assim. Enquanto eu reconheço ele como aquele que pode me ajudar, pode me salvar, então tem socorro lá. Porque se eu reconheço que ele pode me ajudar e vai ajudar, então eu vou atrás dele. Agora, quando eu ponho de lado todas as advertências, toda palavra, todo ensinamento não me vale nada, então aí é já ele que está agindo na mente, que é o caso dele despojado da carne, né? Independente dela, trabalha só na mente agora. Mas que mesmo o trabalho da mente eu estou jogando fora, não quero mais. Então eu cheguei a blasfemar por desvalorizar totalmente o poder, né? E a capacidade que ele pode me salvar, e agora eu joguei fora, não busco mais perdão, então ele não pode alcançar mais. Então virou uma blasfêmia, e por eu não dar valor nada dele, nem o perdão não acontece. Ficou sem perdoar, né? Virou blasfêmia. Aí está em Mateus 3,16, isso é bonito esse verso, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que ele abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então as pessoas se confundem com essa pomba aí. Quem ouve isso bem aí, não tem mais outra justificação, né? Porque está bem claro. Abriu o céu e viu o Espírito de Deus. O Espírito que é de Deus, descendo como pomba. O Espírito de Deus. O Espírito é de Deus, desceu em forma de uma pomba, mas na outra parte, né, a profeta do Senhor revela que foi um raio de luz que desceu no desenho de uma pomba. O raio de luz veio como forma de uma pomba, mas desceu, foi lá do trono de Deus.
É tanto que essa parte aí diz que os anjos quiseram dizer palavra de abençoar ele e tudo, mas Deus não aceitou. Foi ele mesmo que deu a palavra de bênção. E aí, do trono de Deus, desceu aquele raio como uma pomba, ou outras versões diz, em forma de uma pomba. E esse era o desenho do raio. E a voz saiu daquele raio, né, que disse essas palavras: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O Espírito é o mesmo. Quando ele foi falar com Maria, né? Que ela não se assustasse que o que estava gerado dela era do Espírito. Né? Ele quer dizer que Jesus deu exemplo, né? Ou seja, Jesus homem, ele deu exemplo que nós homens também devemos aceitar Jesus. E o batismo do Espírito Santo de Deus, que é batizado de Jesus o homem, é o mesmo que nós devemos fazer hoje. Hoje nós aceitamos Jesus, somos batizados, nós também temos que ter o batismo do Espírito Santo. E esse aí desceu do Pai, do Filho, que ele não diga assim, nem precisava, porque ele é o próprio Filho. Mas Jesus deu exemplo porque ele era homem e nós também temos que ser batizados porque Jesus deu exemplo. Exatamente. Então, muitos confundem querendo pôr que a sonda é o Espírito Santo ou uma outra parte. Também não dá para justificar sendo pessoa porque era uma pomba, né? Também o raio não é uma pessoa. Pode ser glória que sai de uma pessoa, mas o raio é uma reflexo de luz, né? Pomba não é uma outra pessoa. Era o poder de Deus vindo em forma de uma pomba. Isso. E hoje as pessoas têm uma idolatria pela pomba em si. Sim, eles chamam de Espírito Santo às vezes. Mas é o poder de Deus. Mas é somente o poder de Deus que desceu manifestado em um raio, né? Ou seja, as palavras de Deus veio acompanhada por um raio, e o raio tinha o desenho de uma pomba. Somente isso. Mas veio foi de Deus, o Espírito é dele. Segundo os Coríntios 13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Outra coisa que deixa a pessoa meio querendo aplicar isso de novo para mais um ou outro, né? Porque fala comunhão do Espírito Santo. Mas o que quer dizer a palavra comunhão? Aí a gente tem que dividir, colocar, aplicar a palavra. O que quer dizer a palavra comunhão? Quer dizer unidos. Unidos. A palavra comunhão é aquele que está em fineza de acordo com o outro, ou está fielmente unido a ele. Comungar, estar unido, participar, fazer parte, ou estar unido. É a palavra comunhão. Então, claro, Jesus está fielmente unido ao Pai dele. Então, quando é a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão, ou seja, a unidade deles dois, que é do Espírito Santo, ou seja, a união do mesmo Espírito, seja com todos vós. O Espírito é o mesmo. Não há santidade fora de Deus. O Senhor falou para Abraão, né? Aliás, é uma outra parte. Abraão disse para ser perfeito, né? Mas quando a gente vai para Mateus capítulo 22, Mateus é João, né? Que Jesus assoprou sobre o discípulo e disse: recebei sobre vós o Espírito Santo. É algo que sai de dentro dele mesmo. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, verso 3. A nossa comunhão ou a nossa união, o nosso envolvimento é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Se tivesse um outro Deus, ia dizer que a nossa comunhão era para mais um outro, né? Ia dizer, a nossa comunhão é com o Pai e com Jesus e com o Espírito Santo. Se no caso fosse mais um, mas só fala do Pai e do Filho. A nossa união é só com Ele. Mateus 24, 36.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ora, se o Espírito Santo fosse mais um Deus, não era para ele saber também, né? Era para ter dito. Mas a respeito daquele dia, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Se o Espírito Santo fosse mais um, eu ia dizer que aquele dia, quem sabia dele era o Pai e o Espírito Santo, mesmo que Jesus não ficasse sabendo. Mas aí ia dizer que era somente o Pai que ia saber e o Espírito Santo também. Fosse mais um outro, né? Está dando a entender que é somente Deus. E Jesus não estava sabendo porque ele estava em matéria como nós, né? Então, ele era um homem. Nenhum homem está sabendo qual é o dia que Deus vem, de que Jesus vem. Mas somente ele não sabia por estar em matéria como nós. Mas em espírito, claro que ele sabe. É lá em Mateus que tem aquela passagem muito bonita, Mateus capítulo 11, né, verso 27, diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Está em Mateus capítulo 11, verso 27. E somente aqueles a quem o Pai quiser revelar. Ou seja, a respeito dessa parte, Deus tem muita revelação. Ele revela muito, dizendo que o Espírito Santo não é um ao outro além do Filho. Deixa eu perguntar, eu comecei errado. Diz o seguinte, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. A quem o Filho quiser revelar. É o Filho que revela. Ou seja, o segredo que está com o Pai dele, ele também sabe, porque o Espírito é o mesmo. E se ele quiser revelar para mais alguém, ele pode revelar. Já que no começo do meu pai é o seguinte, ó, é um textozinho antes de que a irmã falou. Tudo me foi entregue por meu pai. Aí tem o que a irmã falou, né? Que ninguém conhece. Quer dizer que se o Espírito Santo fosse mais uma pessoa, ora, mas ele não seria colocado aí, não podia deixar ele de fora. Ele era para conhecer também. Ele estava conhecendo também. Né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e o Espírito Santo, se é que estava lá. Mas só fala do Filho. Quando diz que para conhecer o Filho, não diz que tinha mais um outro além do Pai. Diz que só quem conhece o Pai, aliás, o Filho, somente o Pai dele. Não tem mais um outro para conhecer. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos. Ora, é para ter mais uma outra glória de um outro alguém, se é que são três, né? Aí só fala do Pai dele. Todavia é ajustado de que Jesus ficou bem certo em dizer lá em João 10, 30, né? Ele diz lá, eu e o Pai somos um. Lá na oração de Jesus, capítulo 17, tem o verso 22, ele diz, para que sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, que eles sejam também nós. Ele fala da nossa unidade, que é para passar para o mesmo Espírito. Para ser o mesmo Espírito. Do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí é um texto também que os caras também estão falando, que é esse Espírito Santo que intercede por nós, né? Agora, como é que ele intercede por nós? Porque ele esteve aqui, na Terra, né? Sim. Então, as mesmas fraquezas, os mesmos problemas que o ser humano teve, por exemplo, a saúde, passar fome, necessidade, Jesus Cristo teve. Então, lógico que ele ia ter, né? E Jesus pelo homem. Sim, ele conhece o sofrimento dele. É o mesmo sofrimento que ele passou aqui. É. Agora, através do Espírito Santo, não mais como pessoa, mas através do Espírito Santo. Então, lá no João está falando que lá no 14,
14:28 diz que vai e volta, ele estava falando dele mesmo, só que ele não começa com pessoa, né? Ele seguiu o seu espírito. Exatamente. Aqui vai entrar nessa área aí. Então, como o irmão leu lá, diz que assim como há um só Deus, também há somente um para interceder, né? Só um intercessor. Só aponta para Jesus. Não tem outro para interceder. Romanos 8:34, né? Continua as palavras e diz: Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Não tem outro intercessor. Porque uma terceira pessoa com a mesma fonte, eles teriam de trabalhar tudo na mesma direção. Mas não fala da função de 3, só fala da função de 2. Por quê? Porque ele não existe. Se ele existisse com o mesmo poder, eles tinham que estar agindo todos os 3 juntos. Então eles não aparecem em nenhuma função, nem como salvador, nem como intercessor, nem como advogado. Ele não existe como uma pessoa distinta do pai e do filho, né? Isso, exatamente. Ele não existe como uma pessoa distinta, como no caso é a aplicação de muitas religiões, né? Coloca ele distinto do pai e do filho. Sim. E vale a gente destacar também que a gente sabe que toda doutrina que não provém da Bíblia é de quem? Doutrina de demônios. Né? Exatamente. Toda doutrina que não é de Deus, ela é de demônios. E a gente sabe que uma das doutrinas de demônio é o Espiritismo, não é verdade? Sim. Que é um dos 3 espíritos imundos semelhantes a nós. Exatamente. E o Espiritismo, ele pode ser atrelado à Trindade. Há muito tempo eu já observo o texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, porque se a gente entender, por exemplo, que o Espírito Santo é outra pessoa, não é assim que dizem, né? Que ele é uma pessoa diferente. Distinto. Distinto do Pai e do Filho. Então agora, principalmente para quem é adventista, ele tem um problema com esse texto aqui. 1 Coríntios 2, verso 11. Pois quem conhece os pensamentos do ser humano, em algumas versões diz, pois quem conhece o pensamento do homem, a não ser o espírito do homem que nele reside. Aí eu pergunto, esse espírito do homem é outro homem? Diferente? É o mesmo. Só um. Já está dizendo que ele resiste. Pois é. E aí o apóstolo conclui falando assim, ó, assim igualmente, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, se eu digo que esse Espírito de Deus aqui é outro, eu tenho que entender que esse Espírito do homem também é outro. E quem diz que o Espírito do homem é outro, é a doutrina espírita. O homem tem um espírito, Na verdade, fora do si mesmo. fora de si. Quando morre só o corpo e o espírito fica aí vagando aí. Exatamente. Essa é a doutrina. Então, se eu atrelo o Espírito de Deus a outro, eu estou agora colocando embasamento espírito dentro da doutrina bíblica. Isso não pode acontecer. Altamente pagão. Espiritismo, então, no caso. Falando isso, o que acontece é que você pode prestar atenção à manifestação que eles fazem. Por exemplo, tanto da Assembleia de Deus como Candomblé, até a macumba. É a mesma dança. Você faz prestar atenção no jeito que ele usa, né? E essas pessoas que receberam o Espírito Santo do dia para a noite que ele fala de aspas, no preparo para receber o Espírito Santo, assim como os apóstolos receberam, passaram por isso, foi 3 anos e meio quase para receber o Espírito Santo. Então existe um preparo para você receber ele, não é do dia para a noite não. Deus pode entrar na pessoa para divertir, mas não para permanecer naquela pessoa. Por exemplo, Balaão, a jumento, Deus usou aquela pessoa mais para divertir, não para pregar o Evangelho, por estar naquela pessoa. É diferente dos apóstolos, né? Eles tiveram um preparo, a gente foi receber o Espírito Santo, porque o dom do Espírito Santo são o quê? São curas, são milagres, são falar em línguas, contemplar, que eles receberam muita gente entender o que ele falava nas próprias línguas dele,
Esse que é o dom do Espírito Santo. Eu posso, por exemplo, sou brasileiro, eu vou lá para os Estados Unidos, o Espírito Santo eu falando com Deus. Mas Deus para trás do Espírito Santo. Né? Que ele usou. É diferente, por exemplo, o Nabucodonosor ele foi usado por Deus, foi, mas para o quê? Mas para manifestar, para divertir o povo de Israel que estava em pecado. Então Deus permitiu, mas não para que o Espírito dele permanecesse direto com ele, não prega o Evangelho, não. O Nabucodonosor foi usado como sendo um servo do Senhor. Pela situação dele ter levado o povo para cativeiro, porque o plano de Deus é esse. Ou seja, para nos converter, o Senhor nos bota em castigo. Exatamente. Então, não havia um poder tão grande para castigar na época como Nabucodonosor. E o Senhor tomou ele como servo, mas servo só até que levasse o povo para lá. Para aquele propósito, né? Só para aquele propósito. Até ali, ele cumpriu o propósito como um servo, né? Mas na verdade ele era longe de Deus. Mas como ele agiu como Deus pretendia, naquele momento era servo. Olha um verso muito importante aqui de João, né? João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha, se tivesse mais um dentro do poder de salvação, de redenção, de criação, então a obra tão forte como essa, tão grande, era para esse um estar agindo também, esse outro aí. Mas Jesus aplica somente para ele. Eu sou o que é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não ser somente por ele. No caso de mais um outro, Jesus, dentro da sua função, como o mesmo Espírito, dizia: ninguém vem ao Pai se não for por mim e pelo Espírito, um outro Espírito. Uma outra pessoa. Então ele está assumindo de que o trato, desde a criação, desde o de mantenimento de tudo e de todas as atividades que vão para a eternidade, só quem assume é o Filho. É o Pai e o Filho. Porque se tivesse um outro, ele dizia que tinha mais um que ia, as pessoas que era para salvar, passavam por ele e por mais outro. Só passa somente por ele. Ele disse: toda a autoridade foi me dada no céu, e na terra. Toda. Quando Jesus diz: eu e o Pai somos um, ali tem um segredo muito bonito ali. Por quê? Porque Jesus, a sua questão dele ter o mesmo poder que lhe foi dado, ali não foi dado como algo que era emprestado, né? Não foi dado como se fosse um presente, como se fosse somente uma herança. Ali ele tinha por direito comum de ter o mesmo nível. Por quê? Porque ele é a mesma matéria dele. Saiu de dentro dele, ele é a mesma matéria com os mesmos direitos. Então ele não tem aquele poder como algo que foi emprestado ou derivado. Ele tem como algo comum, por direito comum, de ser Deus também, porque ele é da matéria de Deus e saiu do Espírito de Deus. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, a fonte é a mesma. Orarei com o meu espírito e cantarei com o meu espírito. Quer dizer, tudo que a gente está agindo não precisa de uma mente emprestada para agir. Quem vai assumir é a minha própria mente. O que está passando em mim, não precisa mais um outro, ou seja, que não seja Deus, né? Eu vou orar com a minha própria mente, vou cantar com a minha própria mente. Olha aqui sobre a adoração, né? João 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e é agora, ou agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem, os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Uma coisa importante é que a gente tem que ficar bem esclarecido: espírito não é nada mais do que as funções da mente da gente.
Você quer ver uma parte clara disso aí? Você pode ver Êxodo capítulo 31 e o verso 1 e 2. Lá vai falar o que é de verdade o Espírito e quais são as suas funções. Êxodo 31, 1 e 2. Lá vai falar da construção do templo, do santuário, né? Que diz que o Senhor deu do seu Espírito para Bezalel. Como é que é dito aí a leitura? Irmão? Eis que chamei pelo nome. É no livro, fica mais alto um pouco. Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Hu, da tribo de Judá. 1 e 2, né? Sim, o 2. 1 e 2. Vai para o 3. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Ele diz que encheu Encheu do Espírito do de Deus. Espírito de Deus. E essa parte que ele encheu É o que mesmo? As funções é habilidade, conhecimento e sabedoria. Essas são as fontes do Espírito. Isso aí é. Então o Espírito é a fonte da nossa mente. É por isso que o Espírito Santo é Ele mesmo. Porque é a mente dele próprio. E ele capacitou a Bezalel para fazer todos o ornamento do santuário, e para isso ele teve que encher ele do seu Espírito, que é espírito de conhecimento, de capacidade e de toda inteligência. É nesse caso aí que a gente vê a questão do Consolador. O Consolador, que diz que Deus o enviaria no nome dele. Claro, todas as funções é no nome de Jesus. Então, a mente de Jesus, Deus enviou com o próprio poder de Jesus, na autoridade do seu próprio nome, e a mente dele veio para consolar, para ajudar, para dar esperança, para dar tudo para nós. Algo que é somente da mente dele. E que veio dele próprio para nós. Não há necessidade de dizer que era um outro, por pessoas, uma outra pessoa que consola. Não. É uma outra forma de agir. Somente é outra forma de agir. Porque Jesus estava agindo como homem. Mas quando ele subiu e continua agindo como nós, é somente na mente da gente. Ou seja, ele está agindo agora em forma de pensamentos, palavras e consciência. É somente a base que ele está agindo. E isso se tornou a outra base, porque antes era um homem e agora é as funções mentais. É apenas a outra base, que é chamada de outra consolador, no caso, né? Ou seja, ele ia agir de uma outra parte, de uma outra forma. Aqui no Salmo 101, verso 6, diz assim: os meus olhos procurarão os pés da terra, para que habite comigo e que ande em meu caminho, eis que servirás. Como é que ele vai habitar em mim? Através do Espírito. Através do Espírito. Do Espírito dele. Isso. E esse habitar é algo que entra dentro de mim em forma de pensamentos, palavras, consciências, projeto, planejamento, conhecimento. Isso é o que entra em nós. Lembra lá que Joel disse que ele ia derramar o seu Espírito, né? Aí Joel disse: eu derramarei meu Espírito sobre toda a carne. O Senhor prometeu lá. Olha, e o que é que se derrama? As funções do pensamento, as funções dos planejamentos. Isso são coisas que se expandem, mas é o poder da mente que faz isso. É o poder da mente de Deus, que é santificador, e ia ser derramado para o povo. Isso é o que agiu, outra consolação que o povo diz que é outra pessoa, né? Porém, a mente é do mesmo Jesus. Atos 17, 16, né? Lucas, autor do livro de Atos, ou dos Atos, relatou que o espírito de Paulo se revoltou
Olha aí como é algo função da mente, né? Enquanto Paulo os esperava em Atenas, é isso mesmo. Ora, o espírito de Paulo se revoltou porque ele estava esperando. Será que deve ter demorado? Alguma coisa aborreceu a mente dele. E aí Paulo ficou com a mente aborrecida, basicamente, e se revoltou. Por causa da idolatria do Né? Seu espírito se revoltava em fase da idolatria dominante na cidade. Certo? Então o espírito dele se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ora, mas quando a gente se revolta, claro que essas são as funções mentais da gente que não se deu. Minha mente não aceitou. Minha mente se revoltou, a minha mente reprovou, e aí está chamado de espírito, né? Quando ele diz assim, O espírito de Paulo se revoltou, a mente de Paulo se revoltou. é porque na realidade ele tinha a mente de Cristo, né? E a mente de Cristo não aceita a idolatria. Né? Então é por causa dele ter sido revoltado. Isso. Ele estava com o mesmo espírito de Cristo, né? E Cristo não aceita a idolatria. Porque aí vai envolver outros deuses, né? E Paulo, com o mesmo espírito, ficou revoltado. Não era todos não, Jacob. Não era todo, era alguns, né? Aham. Que incitavam o povo. Além do povo da idolatria, eles citavam o povo contra Paulo. Então Paulo se revoltou por causa disso aí, né? Aí então confundia os outros irmãos que queriam aceitar a verdade, aí confundia a mente deles. Aí Paulo se revoltou. Porque Paulo estava querendo de apontar o dedo e os outros confundindo. Não tinha nada a ver com ele, confundia a mente dos outros. Sempre pedras. Exatamente. E aqui vem a parte de esclarecimento que diz, né? Ora, revoltar-se é uma ação pessoal. Claro, mas toda ação é da mente da pessoa, né? Só um ser com autonomia e percepção pode se revoltar. Mas a Bíblia diz que o espírito de Paulo se revoltou. Seria, porventura, o espírito de Paulo uma identidade pessoal independente do seu possuidor? Entidade, né? É isso que o Ou Espiritismo seja, ensina, um ser que vai fazer O Espiritismo vai ensinar isso aí, né? fora dele. que é uma entidade fora. Fora. Como que Fora de Paulo. no meu corpo tem mais um que pode sair, né? Pode recuperar o espiritismo. Isso é Espiritismo. Eles chamam de entidade corpórea, né? Aham. É um corpo que sai de dentro do outro. Então, como o apóstolo Paulo, já sabendo isso aí, ele explicou lá no texto que a gente acabou de ler. Né? Ele disse, olha, assim como o espírito do homem, ele está querendo dizer de que era exatamente isso que a gente está dizendo. O espírito do homem não é outro homem, por isso que ele não tem as coisas do homem, porque ele não é outro homem. É assim também o de Deus. Ele entende porque é o próprio Deus, não é outra pessoa. Exatamente. É bem claro. Então, nada de uma identidade independente. É algo de si mesmo. Aqui estão vários textos aqui. Vou falar sobre espírito, né? Só uma tabelinha exemplificando. Olha. São só esses. Então, aqui está em Números 6, 24, 26, do 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Aqui está uma bênção, né? Que só o Senhor pode nos abençoar, só o Senhor pode nos guardar. Só dele pode se resplandecer o rosto diante de nós, né? E o Senhor levante seu rosto sobre ti. É uma bênção pronunciada. Sim, na verdade, eles usam esse texto para dizer que é 3 senhores. Né? O Senhor te abençoe. Aí, depois, o outro Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E o outro Senhor sobre ti Levante o seu rosto.
Quer dizer, cada Senhor faz uma parte, né? Um abençoa e guarda. O hino lá também, né? Quando fala santo, 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 né? Isso, tem isso aí também. Três Deus também, isso aí também. O Senhor faça resplandecer o seu rosto diante de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto. A Bíblia é bem clara quando diz que há um só Senhor. Tem três, mas aí eles usam esse texto para dizer que é três. Quando Um Senhor abençoa e guarda, o outro Senhor resplandece, e o E o outro outro Senhor levanta o rosto e dá a paz, né? Fala lá. Sobre essas coisas de três Deus também, eu já vi gente na hora do culto, tem gente que faz o culto, né? Aí eu já vi gente na hora do culto, tem que ter três hinos, um pro Pai, o outro pro Filho e o outro pro Espírito Santo. É para louvar todos os três. Ele agora. Aqui no começo chegou esse ponto aí. Tu lembra? Os peças lá do. Tinha uma cadeira. E também tinha uma cadeira. Tinha cadeira que botava. Aqui também chegou esse ponto aqui também. É, botavam aqui. Caraca, para cantar. Botavam as três cadeiras. Os três, né? Que era para o Espírito Santo sentar também do lado, né? É. E foi uma grande confusão. Tudo pela graça. Quando as pessoas querem defender suas teorias, elas encontram um gancho aqui e lá para confirmar que elas estão certas naquilo que elas têm. E a palavra de Deus é a regra. Verdade. Eu leio um texto aqui, irmão, de João 17:3, né? Aqui diz o seguinte: a vida eterna é essa, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Cadê o outro Deus aqui? Não tem. É o Pai e o Filho mesmo, e não tem outro mais não. O pessoal pode tentar, querer colocar outro, mas não tem não. Botaram até como uma das 27 doutrinas da igreja. agora é 28. Era 27. Agora a igreja tem 28 doutrinas. Eles botaram mais uma. Era 28? Era 27 antes. Era. Passou para 28 agora. Era 27 doutrinas. 1 Coríntios, capítulo 8, versos 5 e 6. Né? Aí está confirmando, como nós vinha falando. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. É muito interessante isso aqui, né? Todavia, para nós, há um só Deus, a quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Então, assim como há um só Deus, também há um só Senhor, mas só mostra para o Filho dele, que é Jesus Cristo. Não tem um terceiro também que ganhe o nome de Senhor, né, com as mesmas funções e o mesmo poder. Aí é somente Pai e Filho, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então toda a existência não se fala de dois criadores, aliás, de três criadores, né? Fala-se de um criador. Os quatro seres viventes, está lá como o próprio Francisco falou, né? Os quatro seres viventes, que está em Apocalipse, capítulo 4, verso 8, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é, e que era, e que há de vir. Então, essa palavra Santo, 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 ele mostrando, né, a eterna grandeza do Senhor Deus. Não quer dizer que é porque é um que é santo, mas outro que é santo também, o outro santo. Uma vez eu li sobre isso na questão do hebraico, porque aqui na nossa linguagem, quando a gente vai dizer que uma coisa é muito grande, a gente tem
os termos que chamam de aumentativo. Fala grandão. Grandioso. Lá no hebraico não tem. Então, quando eles querem dizer que uma coisa é muito grande, eles repetem 3 vezes para dar ênfase que aquela coisa é muito grande. Então, por isso que eles Colocavam os 3 nomes. santo. Porque Em verdade, se estivesse chamando a atenção. Isso. Exatamente. E aí, como lá eles não têm esse termo aumentativo para definir uma palavra só, né, um aumentativo, que a gente chama aqui na linguagem portuguesa. Na linguagem portuguesa, aí eles vão e Bota os 3 nomes, mostrando que repete é 3 vezes, porque esse Deus é muito grande. Grande, é muito Então, grande. ele é grande, para dizer que realmente ele é muito grande. Eu sei falar os 3 nomes. Não tem texto que você, por exemplo, você lê um texto grande e tem um que chama mais destaque que você quer que a pessoa lê. Ou você risca ele embaixo, ou então fazendo essa frase, repetindo, que é para a pessoa ter mais atenção e ler mais aquela frase que ele quer que você lê, né? Então Jesus mostrando também essa beleza de eterna ciência, eterno poder, está em Apocalipse capítulo 1, verso 8, diz ele: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus aqui está dizendo que ele é toda a ciência, né? Porque o alfa quer dizer a primeira palavra do alfabeto grego e a última palavra, que é o ômega, o princípio e o fim. Engraçado, Jesus fala de o fim, né? Mas a Bíblia diz que eles são infinitos, né? Então, existe o fim para a vista de Deus e o fim para a vista de homens. Porém, as Escrituras não registram que ele chega a um término, né? Deus é infinito. Porém, para a vista humana, as coisas que acontecem, os projetos chegam para o fim. Mas se algo que começa, que permanece, mesmo para o nosso gasto pessoal, que chega ao fim, Jesus tem que ser tudo isso. Ele é o começo e é o fim de tudo que nos pertence, né? Tem que passar, né? Tanto pelo começo e pelo fim. Porque não tem como você, por exemplo, o alfa, a primeira e a segunda letra. Então você pode chegar na última, você tem que aprender. Exatamente. Então Jesus é toda essa ciência, desde o começo até o fim. Então, o que passa para nossos projetos como humano, quem acompanha Jesus, desde o começo até o fim. Porém, ele mesmo é infinito. Mas ele é aquele que era, e que é aquele que é, que era e que há de vir. Ele é tudo, né? Para nós. Aqui está falando santo de novo, né? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isso aí já eram os anjos glorificando. Os anjos mostrando a grandeza e a mais grandeza e a sua infinidade de poder, sua ilimitada perfeição em criação, em manutenção e em eternidade. As orações devem ser feitas em nome de Jesus, não em nome de uma trindade. Veja os vários exemplos. As passagens. Esse João 14 é muito importante. Eu estive olhando lá. João 14, 13, Jesus diz lá: tudo que pedirdes, pediu em nome do Senhor Jesus. João 14, 13. E tudo que pedires, pediu em nome do Senhor Jesus. Está o 13, verso 14. E tudo que pedires em meu nome, eu farei. O verso 14.
Lá Jesus está dizendo que tudo que pedir no nome dele. E ele diz: tudo que pedir em meu nome eu farei. João 14, verso 13. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 14, verso 13 diz: e assim, seja que for que vós pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Isso, verso 13, verso 14. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Ele diz que ele mesmo faz. Então isso é muito importante. Eu vi esse João 15, 16, deve ser muito bonito. Dá uma olhadinha, irmão, você está pertinho do capítulo? O 15 e o 16. 15, verso 16, né? Isso. Não fostes vós que me escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Muito bonito. Eu estava falando agora, aí que eu estava 16, 24 vai falar do Consolador. Aí que eu estava falando agora, nossas orações que esse Jesus, porque tudo tem que passar por ele. Lá no texto pastor disse que ele é o alto nome, né? Tanto no começo quanto no fim tem que passar pelas nossas orações. Tudo ele que assume, com certeza. Aquela parte que as pessoas se admiram, que diz que nunca ninguém viu a Deus, e Moisés conversou face a face. Né? Tem pessoas que ficam procurando o tempo, mas não disseram que ninguém jamais viu a Deus, porque Moisés viu, ficou vivo, né? Mas Moisés viu, foi o Filho de Deus, e isso com a glória bem diminuída, pouca glória. E face a face, né, que Deus conversou aqui cara a cara com Moisés em glória. Significa que eles entravam em contato mesmo, de verdade, um com o outro. Né? Foi uma das acusações que os próprios líderes acusaram Cristo, ele sendo homem, se coloca no lugar de Deus. Ele era Deus. Quando virou homem, ele não deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. Só tirou só a sua glória, né? Isso é. Mas ele era Deus. Uhum. Existiam situações que Jesus foi, né, visto mesmo, mas ele sendo Deus, né? Porque no caso dos pais de Sansão, eles viram a Jesus na forma de anjo, né? E eles ficaram com medo. Mas nós vimos a Deus, como é que nós e ficamos vivos, né? Abraão também. Era Jesus lá, era Deus, mas estava lá como anjo. Manoá viu ele. Abraão, Josué. Todos viram. Então esse anjo Era forma de anjo. Esse anjo aí significa o anjo que a senhora lá teve frente a frente com ela? Não, ela tinha um anjo acompanhante, era outro anjo. Ela disse que estava lá, que ela viu o anjo, que ela viu Jesus. Aí ela conversou com ele, mas era em forma de anjo? Praticamente. Porque ela que ela teve conversou com ele, ficou perto dele. perguntou se ele e o pai eram iguais. Eram iguais? Né? Uhum. Jesus disse que sim. Uhum. E ela quis ver o pai, né? E ele disse que não. Jesus não pode ver. No dia que, por causa dele, você deixa de existir. A glória dele daria fim, né? É porque Cristo vinha se mostrar agora, por exemplo, para visitar uma pessoa que não se suporta. Através do homem foi que o ser humano teve esse contato com Cristo, porque ele se tornou um homem, né? Exatamente. Se fosse mesmo os anjos mesmo normal, se ele fosse anjo, mas estava com glória. Isso. Então o pecado estava com o pecado dele, ia ser tentado, ia ser. Se você consumir, porque a glória é muito forte. Né? Ela no sepulcro, né, de Cristo, quando o anjo apareceu lá, os soldados caíram por causa da glória. Ele tinha chegado com ela. Exatamente. Esse João 15, 16 foi lido, ele foi. Ah, você leu lá? Lemos, aí só não leu 16. 24, né? Temos 16, 24 e 26. O 16 e 24. 24 e 26. 24 é assim: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa. Aí lá,
26 e 27, né? Acho que é verso, né? São os versos. Aí nesse dia, 26, pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Isso. Basicamente é quando já estiveram na nova terra, né? Já está com o Pai junto. Tiago 5,14, né? 5,14. Tiago. Algum de vós, Tiago 5,14. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo com óleo em nome do Senhor. Uhum. Aí está sendo confirmado que todas as coisas não têm uma ordenação para mais um, além do Filho. O Filho é quem assume tudo. Não tem um terceiro, né? Porque se tivesse terceiro, tinha que estar junto de tudo, desde a criação até todas as funções. Só mostra o Filho dele. Olha o que é dito em 1 Coríntios, né? 1:10. Advertências, admoestações, repreensões foram feitas em nome de Jesus, nunca em nome da Trindade. 1 Coríntios 1:10. 5, verso 4. 5 Tessalonicenses 3:6. Nunca foi nada feito por função de mais um terceiro, né? Só Jesus estava aí. Nenhum milagre foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas em nome de Jesus. Aí está lá as partes. Mateus 7:22. Está Marcos 9:38. Em verdade, sobre os anjos, fala que Jesus, nem mesmo assim aqui na terra, ele não usou o benefício para si próprio. A maioria dos milagres que Cristo fez, foi realizado, foi através dos anjos. Sim, é. Através dos anjos, foi feito os milagres, né? Mas não o benefício, sim, de si próprio, né? Por exemplo, que muitos acusaram de Cristo curavam de sábado, né? Aquele paralítico que estava subindo através do telhado e ele não levantar e está matando tocando. Ele perdoou o pecado. Obras de caridade também foram realizadas em nome de Jesus. Mateus 18, verso 5. Todas as funções eram só no nome dele, né? Marcos 9:37, 41. Lucas 9:38, 48. Né? Até mesmo reuniões espirituais, pregações, devem ser realizadas em nome de Jesus, não em nome da Trindade. Essa Trindade não existe porque ela não aparece. A confirmação dela. Toda vida confirma-se que há a função do Pai e do Filho, porém não um outro, para se tornar um terceiro. Eu vejo assim que a Igreja Adventista deve ter um débito muito forte com a católica para assumir uma coisa que ele vê que não é certa. Como é que pode uma coisa dessa? Uma igreja que é considerada a igreja verdadeira, né? Aí se alia com outra e não é. E pega aquilo daquela igreja. Porque ela se tornou mais uma. Se torna mais uma igreja. Porque a igreja católica, se ele não pregasse a Trindade, ele se tornava. Ele era como seita. Aí se pegava a Trindade, se tornava mais uma igreja igual às outras. As outras seguem a mesma doutrina. Aqui a igreja que foi católica é tipo Não uma. é melhor ficar sem? Hoje nós estamos livres da Célula White. Hoje o pessoal já pôs que nós somos seita porque seguimos a Célula White. Mas não era melhor pegar o nome de seita e seguir a coisa certa? Mas eu estou lhe falando, ela quis tornar mais uma igreja. Porque Porque ela não porque tem nome de seita. tem a dominação. A igreja católica tem tipo um registro das demais, né? Ela tem uns registros das outras. Por vaidade, porque o apóstolo Paulo disse que eles chamavam eles de seita também. As reuniões que o apóstolo Paulo fazia,
Era seita na visão dos fariseus, vamos chamar de seita. Seita não é nada menos do que a discórdia das coisas erradas. Ele fala de seita. Seita é somente aquele que não concorda com as coisas que não são justas, não está certo. Isso ganha o nome de seita, não concordo com esse lado errado aí. É discordar. Aceitar a proposta do mundo e ficar no mundo. Discordar das doutrinas errôneas. Isso chama-se seita. Ou seja, eu não concordo. Então tu não concorda? Então é seita. Eles bateram contra naquele tempo lá dos rabinos, eles bateram contra, mas que Cristo tinha 3 grupos, né? De Cristo, Deus e de Judas, tinha 3 grupos. Aí Deus usou para escolher Marial, né? Falou assim, olha, deixar esse ser de Cristo, elas aconteceram, assim, você está batendo contra Deus. É verdade. Foi o Mariel que acudiu lá. Aí ela não aceitou para ficar ser chamada seita, um troco de quê? Para chamar de igreja? Só por validade. Para se tornar como organizado, no caso, né? Só organizado. Aí fala que teve uma troca para a igreja adventista aceitar a comunidade para não ser chamada de seita com a igreja católica, sabe? É porque, para ela fazer parte do Conselho Mundial de Igreja, ela teve que aceitar. Então não resiste. Tipo, não resiste, que a católica Por que tem. o Testemunho de Jeová não faz parte do Conselho Mundial de Igreja? Porque o Testemunho de Jeová não acredita na Trindade. Então, o Testemunho de Jeová também é reconhecido como seita. Ele não é reconhecido como igreja. Ou seja, seita, melhor definindo, é tudo aquilo que não tem ligação com o sistema. Discorda com a maioria, né? Com o sistema. Discorda com a maioria do Não sistema. conhece a verdade, Mas eu vejo assim, É Atos capítulo 24. esse segmento daí não é do mundo? não E Deus aceita? Não. Então, como é que eu quero me preparar para ir para o céu e você de uma coisa que eu estou sabendo que Deus não quer, não aceita? misturar as coisas do mundo. É por isso que chamaram a seita, porque Cristo, os seguidores de Cristo eram conhecidos como Nazareno, porque seguia Cristo. Seita dos Nazarenos. Seita do Nazareno. Tanta coisa. Falo disso, esse Deus, esse que vocês chamam de seitas, é o que eu sigo. Exatamente. Aqui uma forma que ajuda a ilustrar a questão do Consolador, que é visto como outro, né? Está em 1 Samuel capítulo 10, versos 6 e 9. O Espírito do Senhor se apossou de ti, Saúl, né, Davi? E profetizará com eles. O Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles. E tu serás mudado em outro homem. Sucedeu, pois, que virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Por quê? Porque Saúl não era um homem para profetizar nada. O que Saúl ia profetizar? Saúl era uma pessoa misturada. Uma hora pensava em Deus, outra hora o diabo ia tomar conta dele. E Saúl era assim, mestiço. Ele não tinha capacidade de se tornar um profeta. Mas foi dito que ele ia profetizar entre os outros profetas. E aconteceu dele entrar no meio dos outros profetas e saiu profetizando. E aí diz que Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais aconteceram. Se transformou em outro. E foi transformado em um outro homem, né? Que fala aqui, né? Uma pessoa como Samuel, e os filhos dele não seguiram ele. Samuel disse que os filhos foram meio um pouco rebeldes, né? É uma coisa do mundo, minha filha. Quantas pessoas que os pais dentro da igreja, mesmo daquele jeito, ali os filhos, é tudo fora. Samuel deve começar a vida dele. Só faz coisa errada. Através de Deus e tudo. Samuel foi totalmente consagrado desde criança. Desde criança. Mas já os filhos dele foi um pouco diferente, né? Olha o que dá o resultado do Consolador aqui, né? Saúl se transformou em literalmente outro homem. Fica perguntando, só que ele se transformou literalmente em outro homem? Não, era o mesmo Saúl, a mesma pessoa, mas agindo de outra forma. Nesse sentido, ele foi outro, num sentido figurado.
simbólico. Semelhantemente, o Consolador é o próprio Cristo, mas atuando de outra forma, não mais em carne, e sim através do seu Espírito. Outro mesmo Jesus agindo de outra forma. É somente isso, né? Quando você aceita o Evangelho, você se torna outra Sim, se torna outra criatura. É nova criatura? Nova criatura, mas sendo outro separado. Mas não é outro diferente. Só que os outros atitudes, né? Agora as atitudes ficam diferentes. O modo de agir é diferente. Vê o que ele está agindo, uma coisa totalmente diferente do que ele era. Se ele era pessoa do mundo, e agora está seguindo a Cristo, a palavra do Evangelho, a gente vê que não é, realmente faz tudo está parecendo outra pessoa. Exatamente. João 15, 26. Olha aqui, vai revelando mais ainda. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei, que Jesus estava falando ele em pessoa. Que ele estava dizendo que da parte do Pai ele ia enviar. O Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Olha, quando Jesus fala de ele, não está falando dele mesmo. Mas veja como as coisas só se discernem espirituais. E aí os outros não entendem. Os que têm base carnal ficam vagando aí sem saber por quê. Vão colocar o ele como sendo um outro. E está falando ele, mas era de forma diferente. Mas que era um ele que é ele mesmo. Aí João está explicando, em 1 João. Isso. Então enviarei o Espírito da verdade. Quem foi que disse que ele era a verdade? Não foi Jesus, né? Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Então, o Espírito que procede do Pai. Quem procedeu do Pai? Quem saiu dele, né? Só foi Jesus. Não diz que um outro saiu de Deus. Então, não pode ser função de outro. É o mesmo Jesus. Só diferente da parte que ele estava lá. O verbo grego equivalente ao proceder, utilizado em João 15, 26, equiporeomai, né? O Espírito da verdade procede, equiporeomai, do Pai. Não, o Espírito da verdade não é ele mesmo. O significado desse verbo no original é sair, ou partir de dentro. O verbo equiporeomai é utilizado também nas seguintes versos, com exatamente o mesmo sentido original. Partir de dentro do interior. Aí Jesus fala lá na oração dele, que ele diz que, na oração sacerdotal, ele diz: para que o mundo creia que eu saí de ti, ó Deus. Nem só de pão viverás o homem, mas de toda palavra que procede, equiporeomai, da boca de Deus. É por isso que Jesus soprou no discípulo e mandou que eles ficassem com o Espírito Santo. E foi o ar da boca dele. Ou seja, o Espírito Santo, ele é algo que não se define numa base só. No mesmo tempo que pode ser palavra, pode ser visto como fogo, como o ar, pode ser visto como água, como uma grande fonte, como talentos, como tudo. Mas só procede de Deus. Vamos terminar aqui, né? Já está 5 minutos lá. João 15, 26. O verbo equiporeomai indica que o Espírito da verdade sai ou parte de dentro do Pai. Isso enfraquece a teoria que defende que o Espírito da verdade, como uma terceira pessoa, independente do Pai e do Filho, independente do Pai e do Filho. O Espírito de Deus está dentro de Deus e não fora dele. Na parte de criação dá para entender. O Espírito de Deus vai lá sobre as águas, né? Esse. Aí é o próprio Cristo, sendo o Espírito de Deus, né? É. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. É. Deus nos ajude, né? E aqui parece que estava medido mesmo. Acabou. Exatamente, acabou.
E já está 5 minutos assim, John. Que Deus nos ajude a nós entender que Deus é uma fonte única. E que nem Deus não